Por isso que às vezes é bom até estar atento a isso aí, porque espera, não, o trigo vai subir mais, que teve um problema e vai puxar mais outras culturas. A perspectiva que a gente tem no momento é que essa alta de preço é um pouco especulativa. Então, talvez lá na frente ela pode reduzir esse impacto que está aí. Tem outra pergunta aqui, Eduardo Iwaisi, do Sindicato Rural de Piracanjuba. Quer saber a tendência de fertilizantes e do clima com o fenômeno La Niña. Bom, fertilizante nós já colocamos, já teve alguma alta, se considerarem aí desses últimos, colocar 90 dias aí, a gente já está com alta aí em torno, aí, dependendo do componente aí, mas variando aí de 10% a 15%. Mercado internacional, mesmo em dólar, também já subiu aí em torno de 5%. E a gente não vê assim uma expectativa de dizer, não, vai explodir. Os preços vão explodir. Não, porque também não há uma tendência de um crescimento muito grande no plantio mundial. Mas há uma tendência realmente com pequenas altas, mas ele mantém um pouco aí firme. No mercado interno, as estimativas que tem aí é de que cerca de uns 60% do fertilizante já foi adquirido para o produtor. Então, com certeza, a pressão não será tão grande daqui para frente em cima nessa demanda. Mas, de qualquer maneira, é uma expectativa aí de que possa ainda não, como eu disse, ter uma explosão de preço, mas com pequenas altas ainda poderá estar ocorrendo. E o clima, em relação ao La Niña, aquilo que nós já colocamos, a característica do La Niña é de instabilidade, é de você ter veranicos aí ao longo do período aí de plantio e desenvolvimento da cultura. Então, com isso aí, cada efeito desse clima aí, você tem momentos de preço. Então, estar atento a esse momento, porque cada momento dessa variação de anunciar que vem alguns dias de clima seco ou de altas temperaturas, isso pode realmente estar influenciando os preços naquele momento e ser um bom momento para que o produtor feche os preços. Já fixe alguma coisa antecipada. Então, vai ser um ano que eu acho que vai exigir do produtor muito mais atenção para comercializar do que nos anos anteriores. E realmente a expectativa é de clima, principalmente na região sul, que envolve também a Argentina. Outra pergunta aqui quanto aos leilões de PEP do milho em Goiás, eles foram suficientes? Qual foi a participação da FAEG nesses leilões? Bom, quero colocar aqui que nós passamos aí os meses, aí, principalmente de maio, início de junho, indo 2, 3 vezes na semana em Brasília, e tendo atuação muito intensa junto ao Ministério da Agricultura, para que começasse aqueles leilões, que o primeiro foi no mês de junho, e depois até para fazer algumas alterações. Infelizmente, nós conseguimos uma alteração que foi importante, que foi dividir Goiás em 2 regiões, para ser diferenciado já apenas nos últimos leilões, mas, de qualquer maneira, conseguimos pelo menos que o volume, nós estávamos com a proposta lá de 1,5 milhão de toneladas para o PEP, foi realizada em torno aí, próximo de 1,3 milhão, e foi suficiente. A gente fez uma análise hoje, sim. Por quê? Qual o objetivo dos PEP? Era enxugar o mercado para que o preço chegasse ao nível de mínimo. Bom, mas e quem vendeu lá atrás? Não estaria vendendo o mínimo? Sim. Para quem vendeu, dentro de empresas que entrou no PEP, ela tinha por obrigação de pagar o preço mínimo. E aí, quer dizer, o governo então entra fazendo um leilão para as empresas pagar o mínimo e retirar o produto, que o objetivo todo foi exportação, para enxugar o mercado. Isso realmente aconteceu. Hoje nós estamos aí com uma diferença muito próxima em relação ao preço mínimo. Por exemplo, Rio Verde já fala em milho aí, já tem negócio lá realmente realizado, entre 17 e 17,50, que o preço mínimo hoje é 17,40. Então isso fica claramente que o objetivo foi atingido e porque os preços iam chegar nesse nível. Agora é bom ressaltar também para aqueles produtores que não têm, que ainda tem milho, que eu acredito que alguns ainda têm, isso não é quantidade grande, ele tem que estar muito atento aí, porque o governo está com um estoque muito alto, próximo de 6 milhões de toneladas a nível de Brasil, e cerca de 1 milhão de toneladas aqui em Goiás. E nós acreditamos que o governo não tem fôlego para aguentar uma grande pressão agora do lado do consumidor. Eu acredito que quando a gente pegar aí uns 2, 3 meses, uns 2 meses com preço acima do mínimo, com certeza vai ser pressionado a começar a vender seus estoques.
principalmente considerando que é um ano eleitoreiro e que as pressões políticas são muito fortes. E o consumidor, que são grandes empresas, elas têm também as suas ações junto ao governo. Então, quem tem milho ainda para vender, vai observando o mercado aí, mas eu acredito que muito acima do mínimo ele não vai, porque o governo, com certeza, começa a vender seus estoques. Outra pergunta aqui, a Folha de São Paulo publicou quarta-feira que o milho terá a menor área já semeada em Goiás. E aí a pergunta é se nós confirmamos ou não essa informação. Bom, há uma tendência hoje, principalmente no sudoeste goiano, de uma transferência da primeira para a segunda safra. Nas duas últimas safras, nós já tivemos uma redução aí de próximo de 40% em 2 anos seguidos de plantio da primeira safra. E acreditamos que a gente deva ter uma redução agora de pelo menos mais aí em torno de uns 15%. Quer dizer, que em 3 safras nós vamos ultrapassar a 50% a redução de área da primeira safra. Isso ocorre principalmente na região sudoeste, quer dizer, de Rio Verde, Acreúna, para as proximidades de Mato Grosso, que é a região que tem condições de fazer a segunda safra, e reduzindo a primeira área, a primeira safra, e concentrando em soja, e passando o plantio para a segunda safra. Uma condição que também vem acontecendo com o algodão. Então, eu acredito que sim. Eu acho que nós vamos ter uma redução provavelmente aí de 15%, olha lá se não chegar até 20%, e aí a segunda safra vai depender do comportamento de preço. Eu acredito que se o preço mantiver aí acima do mínimo, próximo do mínimo pelo menos, a segunda safra vai compensar a redução dessa primeira safra. Outra questão colocada. Apesar do cenário do milho ser ruim, os produtores continuam apostando na cultura. Os mecanismos de comercialização do governo têm contribuído para a expansão do cereal, mesmo diante dessas situações que têm sido alguns anos críticos? Sim, principalmente em relação à segunda safra. Outro fator que ajuda muito essa migração para a segunda safra é que as próprias operações do governo. O governo ele tem começado as operações dele, é claro, só quando a situação já está um pouco mais crítica no mercado. Embora em anos anteriores ele fez alguns contratos de opção antecipada. Mas, dessas 2 últimas safras, agora ele tem atuado mais em cima da safra. E em cima da safra ele vai começar já quando está terminando a colheita da primeira safra. E que ele já vê que a segunda safra também já está praticamente salva. Aí ele faz a avaliação e vê que somando as 2 safras a situação vai ser crítica. Aí ele interfere. Ou seja, as interferências do governo têm ocorrido de junho para frente. Quem plantou na primeira safra e colheu cedo, colheu, por exemplo, mês de março, ele vai ficar com esse produto estocado aí 2, 3 meses para começar as operações do governo. E quem plantou a segunda safra, não. Simplesmente ele já vai colhendo e entregando para o governo. Então, a própria sistemática de operação do governo tem estimulado a safrinha, a segunda safra. Então, isso aí tem levado, e para o produtor a segunda safra, para ele, é mais conveniente. Ele suporta até um nível de preço um pouco mais baixo, porque ele considera que ele vai plantar com uma menor adubação, aproveitando o resíduo da adubação da primeira safra, principalmente de soja. E aí ele considera o seguinte: a minha terra vai ficar parada, a minha máquina vai ficar parada. Se ela ficar parada e quem colheu cedo ainda pega alguma chuva aí, e aí então chove, e aí cresce muito as invasoras no solo. Então ele diz assim: não, eu vou plantar porque eu mantenho a terra limpa, aproveito o imobilizado que está aplicado na terra e nas máquinas. Então, diante desse cálculo que ele faz, ele é estimulado a plantar a safrinha, mesmo com risco maior, tanto de clima como de mercado. Os preços do algodão aumentaram mais de 80% em um ano. Qual é o cenário para a fibra na próxima safra? Bom, nós estamos vendo aí as cotações futuras, já tem muitos contratos aí sendo fechados aí, já tem casos aí até, eu não olhei nesses 2 últimos dias, de venda é 100. Nós passamos aí cerca de 4 anos aí, abaixo dos 60, 65 por libra-peso, que é a média histórica.
Então, nós estamos muito acima da média histórica no momento. Esse é o cenário que está colocando aí, realmente, nível de preço, talvez, mantendo aí, se não mantiver nesse 80%, mas que seja aí em torno de uns 10% ou 15% abaixo do que está hoje, ainda é um preço que remunera. É um preço que remunera. Então, com certeza, vai ter um crescimento muito grande para o plantio da próxima safra. Mas, voltamos a dizer, o algodão é uma cultura muito tecnificada, um mercado muito especializado, uma comercialização muito especializada. Então, aqueles produtores que não têm tradição, eles precisam de um aprendizado para entrar, porque é uma cultura também cara. A euforia com a alta do valor do algodão, haverá aumento na área plantada em todo o mundo? Se este aumento da área se concentrar, como ficará os estoques e os mercados internos e externos? Claro, isso é uma situação que sempre nós temos alertado aos produtores. Quando ocorre uma alta significativa, então há uma verdadeira correria para aquela cultura. Então precisa ter muito cuidado. Então estamos falando aí, vamos dizer aqui no caso do Brasil, 30%, 40%. Imagine se todo mundo entrar nessa aí e aumentar 30%, 40%. O mercado não aumenta mais do que uns 5% em cada ano. Claro que houve um certo consumo de estoque, uma redução de estoque, mas um aumento nessa proporção de 30%, 40% dos principais países produtores, consequentemente nós não teremos mais do que uma safra com preços bons. Então precisa ter muita precaução nessa tomada de decisão. E quero até ressaltar aqui, o único instrumento que o produtor tem na mão hoje para ele influir no preço é a oferta. Então, se numa reação dessa de preço, ele avançar muito acentuadamente nas suas ofertas, na sua produção, com certeza ele vai encurtar seu período de bons preços. Então, lembre disso. É o único instrumento que o produtor tem hoje em suas mãos que ele pode administrar. Mas aí vem muitas vezes assim, bom, mas se o Brasil não plantar, a China planta, os Estados Unidos planta. Bom, não esqueça que esses outros países têm subsídio. Nós não temos. Então, talvez a precaução de um produtor, na hora de responder a um bom nível de preço, brasileiro, comparando com Estados Unidos, China e Europa, ele tem que ter muito mais precaução. Porque na hora que o preço cair, eles têm subsídio. A China hoje subsidia em torno de 50% do custo dos insumos. Estados Unidos e Europa têm um subsídio elevadíssimo na hora de comercializar. E nós não temos. Então temos que ir com mais precaução, sabendo que se houver uma outra queda de preço, o governo sustentar nível de preço de algodão como sustentou nesses 4 anos, nós vamos ter que fazer uma pressão muito grande. Não vou dizer que não faça, porque esse é o papel da entidade de classe, é brigar na hora que for preciso. Mas nós também temos que ter nossas precauções. A Ferrovia Norte-Sul realmente é a solução? Bom, já ressaltei aqui um pouco. Uma das grandes interrogações nossa está em relação à forma de concessão. E já temos informação segura do próprio presidente da Norte-Sul de que de Palmas até Itaqui, a concessão já foi feita nessa sistemática que está aí, a Vale do Rio Doce. E nessa sistemática que está aí, é um monopólio. E ainda pior ainda, ela é concessionária do trilho. E aí, ela, para não investir, ela não compra muitos equipamentos, não compra máquinas, nem compra vagões. E acaba terceirizando isso aí para as empresas que têm a necessidade de transportar. E o produtor não tem, então ela acaba não sendo uma solução. Então fica essa dúvida. Ou muda essa forma de concessão, ou poderá ser uma grande esperança que não será uma grande solução. Então é mais um ponto aí que nós, FAEG, CNA, temos que estar muito atentos, principalmente com esse novo congresso que vai estar tomando posse aí. Caso não saia, e eu acredito que agora não sai mais esse ano, ainda essa nova forma de concessão, estarmos muito atentos a isso aí, para que crie uma forma de concessão que favoreça o produtor. Uma outra pergunta via e-mail aqui, quanto que a logística pesa no custo de comercialização para a renda do produtor rural?